Nesta aula vamos estudar a função derivada. Então, vamos definir a função derivada. Definição. Então, função denotada por f', definida pela fórmula f' de x igual ao limite da razão f de x mais h menos f de x sobre h, limite quando h tende a zero, é denominada derivada da função f em relação à variável x. Então, é denominada derivada de f em relação a x. O domínio da função f' consiste em todos os pontos x do domínio da f com os quais o limite acima existe, né? Que o limite pode ou não existir. Então, se você está reconhecendo um pouco essa forma, o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, isso vai depender de x, né? E isso é uma função de x. E isso é o que a gente está chamando de derivada da função f, e denotando pelo símbolo f' de x. Interpretações da derivada, definição de derivada. Se eu tiver f' de x0, a derivada da função f no ponto x0, a interpretação geométrica disso é, como vimos na aula anterior, é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x igual a x0. Então, você pega o gráfico da função, traça a reta tangente no ponto x igual a x0, e esse é o coeficiente angular, a inclinação dessa reta tangente é dada então pela derivada da função f no ponto x0, f' de x0. Uma outra interpretação da derivada, então, de f' de x0, é a taxa de variação de y, da função y como função de x, a taxa de variação de y igual a f de x em relação a x, no ponto onde x está no ponto onde x é igual a x0. Então, nesse ponto, quando o x for igual a x0, f' de x vai medir o quão rápido a função está crescendo ou decrescendo na vizinhança de x igual a x0. Então, a taxa de variação de y em relação a x no ponto x0. Essas são as interpretações, então, para a derivada de uma função f. Como um exemplo, então, vamos encontrar a derivada em relação a x da função f de x igual a x², e vamos usá-la para encontrar a equação da reta tangente à curva y igual a x² no ponto x igual a 2. Então, a derivada f' de x é o limite, pela definição, é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, isso é o limite. A função é x², então f de x mais h fica x mais h ao quadrado. Então, menos x², que é o valor da função em x. Expandindo aquele quadrado ali, x mais h ao quadrado, fica x2 mais 2hx mais h ao quadrado. Ainda tem o menos x2 no numerador, e esse x2 será cancelado no numerador. Eu já coloco o h em evidência, eu noto que o termo que sobra é 2hx mais h ao quadrado, então eu coloco o h em evidência, e aí eu elimino o problema do zero sobre zero. Na definição de derivada, taxa de variação instantânea, ou de coeficiente angular de reta tangente, sempre aparece um limite do tipo zero sobre zero, e agora, nesse instante, ele está sendo cancelado o problema no denominador. Então, antes do cálculo do limite, cancelamos o fator que está sendo anulado, conseguimos esse cancelamento, a expressão fica bem mais simples, 2x mais h, basta fazer o h igual a zero, agora então eu tenho 2x mais zero, que é 2x. Então significa que a derivada da função x² é 2x, e isso vale para qualquer x real. Então, a inclinação da reta tangente, que nós queremos encontrar a equação da reta tangente. Então, a inclinação dessa reta tangente no ponto x igual a 2 é a derivada da função no ponto x igual a 2. Então, o coeficiente angular, a inclinação da reta tangente, é f' de 2. Então, eu substituo x por 2, então a derivada é 2x, então fica 2 vezes 2, que dá 4. Então, o ponto de tangência é o ponto 2, f de 2, em outras palavras, f de 2 é 4, né? 2², então o ponto de tangência é 2, 4, então o que eu preciso obter agora é a equação de uma reta que passa pelo ponto 2, 4 e tem o coeficiente angular
4. Então essa é a equação da reta tangente. Passa pelo ponto 2, 4, coeficiente angular MTG, que é igual a 4. Ali está então a equação da reta tangente. Isolando y, temos y igual a 4x menos 4. Então no gráfico, função curva y igual a x quadrado em azul e a reta tangente em vermelho no ponto 2, 4, né, o ponto de tangência, coeficiente angular 4. Aí está o gráfico então. Neste gráfico temos a função x quadrado, um gráfico à esquerda, e à direita o gráfico da função derivada, a função y igual a f' de x, que é a 2x, né? A derivada de x quadrado calculamos, né, no exercício anterior como sendo igual a 2x. Equação dessa função essa representa então uma reta que passa pela origem, a reta y igual a 2x, e essa é a derivada da função y igual a x quadrado, né, cujo gráfico é uma parábola. Temos na parábola, destaquei 3 pontos. Aquele ponto em azul é o ponto menos 2, quando x igual a menos 2. Então, menos 2, 4. Ali tem a reta tangente em vermelho, neste ponto. Essa reta tem inclinação f' de menos 2. Então, f' de menos 2 no gráfico da direita corresponde àquele ponto em azul, né? Então, pode se orientar pelas cores. O ponto em azul no gráfico da esquerda corresponde, então, ao ponto em azul no gráfico da direita. Só que no gráfico da esquerda é o ponto da função e no gráfico da direita é a derivada da função. Então, é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Para o ponto em laranja, né, o ponto 2, 4 no gráfico da esquerda, aí está a reta tangente. Essa reta tangente tem inclinação f' de 2. Então, para calcular f' de 2, eu vou no gráfico da direita. Então, lá está lá o ponto laranja. F' de 2 é igual a 4. Então, essa reta tangente tem inclinação 4. No ponto preto, no gráfico da esquerda, está na origem, né, no 0, 0. Ali, a inclinação da reta tangente é zero, né, porque a reta tangente é o próprio eixo do x. Para calculá-la, essa inclinação, para calcular a inclinação dessa reta tangente, eu tenho que calcular f' de 0. Então eu vou lá no gráfico da direita, né, substituo x por 0, tem aquele ponto em preto ali, corresponde ao ponto x igual a 0. Então, pontos no gráfico da função, né, onde passam retas tangentes, né, essas retas tangentes têm o coeficiente angular dada pela derivada da função naquele ponto. Vamos a mais um exemplo. Vamos encontrar a derivada em relação a x da função x ao cubo menos x. E vamos depois fazer os gráficos da função f de sua derivada, f'. Vamos fazer os gráficos juntos e discutir a relação entre ambos. Então, solução do primeiro item. No item A, encontrar a derivada. A derivada, então, pela definição, f' de x igual ao limite, quando h tende a zero, dessa razão, f de x mais h menos f de x sobre h. Função, f de x é x ao cubo menos x, então f de x mais h seria x mais h ao cubo menos x mais h. Menos f de x, que é x ao cubo menos x, tudo isso dividido por h. Agora eu vou precisar do binômio de Newton, na forma do binômio, para expandir a potência 3, x mais h ao cubo, vou escrever como x ao cubo mais 3x2h mais 3x h quadrado mais h ao cubo. Então tudo isso substitui o termo x mais h ao cubo. Então eu vou colocar ali um limite para h tendendo a zero, daquela expressão ali. Então agora eu vou poder simplificar, né, algumas coisas. Vou poder cancelar o termo x ao cubo, vou poder cancelar o termo x com menos x. E agora eu noto que o que restou no numerador, todos os termos têm um fator comum que é h, então já vou colocar h em evidência, fator comum h. Então dentro do parênteses fica 3x2 menos 1 mais 3xh mais h ao quadrado. E agora eu posso cancelar o h, né, do numerador e do denominador. E aí o limite fica bem mais simples, fica uma expressão 3x2 menos 1 mais 3xh mais h ao quadrado. Basta substituir o h por zero agora. Quando eu substituo h por zero, eu obtenho então a derivada 3x2 menos 1. Então f' de x, a função derivada é 3x quadrado menos 1. Aí estão os gráficos das duas funções no mesmo gráfico.
juntos, então a função f, em azul mais escuro, e a sua derivada é a parábola ali, 3x² menos 1. Qual o significado desses dois gráficos? Por exemplo, então pegamos um ponto arbitrário qualquer x, eu vou pegar, por exemplo, x igual a 1, e eu vou desenhar a reta tangente ao gráfico da função neste ponto, no ponto x igual a 1. Poderia ser qualquer outro, já que a função está definida em toda a reta real. Eu peguei só o ponto x, arbitrariamente foi escolhido este ponto. Aí está a reta tangente, e o que me diz a derivada, o gráfico da derivada? Se eu levantar essa reta aqui até bater no gráfico da derivada, então eu pego f' de 1, né? Eu estou calculando f' de 1 e estou verificando que f' de 1 é 2. F' de 1 é 2, e 2 é justamente a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x igual a 1. E este mesmo procedimento vale para qualquer outro ponto do domínio da função f. Vamos usar mais um exemplo. Vamos pegar a função linear mx mais b. Então, uma função linear, nós sabemos que a taxa de variação de y igual a mx mais b em relação a x, isso é m. Nós vimos também que a taxa de variação instantânea de uma função é a derivada dela no ponto, né? Então, vamos confirmar então que a derivada dessa função deve ser igual a m, né, para todo x, independente do x em questão. Então, pegamos um ponto x qualquer, derivada da função f de x, então limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Então, eu pego a definição da função que é mx mais b, substituo x por x mais h, e eu obtenho então m vezes x mais h mais b. Esse é o valor então de f de x mais h menos mx mais b, menos f de x, tudo isso sobre h. Distribuo o sinal de menos ali dentro do parênteses, multiplico também por m, né, mx vezes mais mh mais b menos mx menos b. Então agora eu posso cancelar o x, posso cancelar o b, restando apenas mh sobre h. Então cancelo agora h, e fica apenas o limite quando h tende a zero da constante m. Então isso é a própria constante m. Então a derivada da função f num ponto x qualquer é constante, é igual a m. Então isso é exatamente a taxa de variação de y em relação a x para a função linear. Um outro exemplo, vamos encontrar a derivada em relação a x da função f de x igual a raiz de x. No item B, vamos encontrar a inclinação da reta tangente ao gráfico da curva y igual a raiz de x, o gráfico da função raiz de x, no ponto em que x for igual a 9. E no item C, vamos encontrar os limites da derivada quando x tende a 0 mais, a zero pela direita, e quando x tende a mais infinito. Então a solução deste problema. Item A, então, a derivada, f' de x, sempre a definição, f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a razão onde eu devo considerar o limite quando h tende a zero. Então o limite é sempre do tipo 0 sobre 0. Né? Substituo x mais h por x, então f de x mais h é raiz de x mais h. Então, menos raiz de x, que é f de x, tudo isso sobre h. Vou multiplicar e dividir a fração, antes de calcular o limite, vamos multiplicar e dividir por raiz de x mais h mais raiz de x, para tomar partido, então, da identidade básica a menos b vezes a mais b é igual a quadrado menos b quadrado. Isso vai eliminar os radicais, né? Então isso vai ficar raiz de x mais h ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. Bom, raiz de x mais h ao quadrado é próprio x mais h, e raiz de x ao quadrado é a raiz de x. Então aquilo que resta, então posso simplificar o x, e agora eu tenho h sobre h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. E agora, antes de calcular o limite, eu elimino o h, e aí está o 0 sobre 0 que está sendo cancelado. Então a expressão agora não tem mais zero no denominador, é 1 sobre a raiz de x mais h mais raiz de x. Eu posso fazer o h igual a zero, sem problema nenhum. Então agora fazendo h igual a zero, fica 1 sobre raiz de x mais raiz de x, que dá 1 sobre 2 raiz de x. Então a derivada da função raiz de x num ponto x qualquer é 1 sobre 2 raiz de x. Vamos
encontrar a inclinação da reta tangente, agora a curva y igual a raiz de x quando x é igual a 9. A inclinação da reta tangente é a derivada quando x for 9, então eu substituo o x por 9. O MTG, então, a inclinação da reta tangente é f' de 9. Substituindo, então, x por 9 na expressão 1 sobre 2 raiz de x, eu tenho 1 sobre 2 raiz de 9, isso é 1 sobre 2 vezes 3, que é 1/6. No item C, vamos encontrar os limites da derivada quando x tende a zero pela direita e quando x vai a infinito. Primeiro, quando x tende a zero pela direita, então o limite da expressão 1 sobre 2 raiz de x quando x tende a zero. O numerador é constante, o denominador tende a zero, então toda a fração vai tender a infinito. Como ela é sempre positiva, o resultado será mais infinito. Já quando x tende a mais infinito, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x, e quando x tende a mais infinito, a expressão 1 sobre 2 raiz de x vai tender a zero, né? Então, o limite da derivada quando x tende a infinito é zero. O que significam esses resultados? É que eu vou ter, como o limite da derivada quando x tende a zero pela direita é mais infinito, significa que as retas tangentes vão ficar cada vez mais verticais à medida que o x se aproxima de zero pela direita. Ao passo que as retas tangentes vão ficar cada vez mais horizontais à medida que x cresce, quando x vai para mais infinito, porque o limite da derivada quando x vai para mais infinito é zero. Isso dá para ver claramente no gráfico, né? À medida que me aproximo do zero pela direita, as retas tangentes tendem a ficar cada vez mais íngremes, cada vez com inclinação cada vez maior, enquanto x cresce, as retas tangentes vão perdendo a inclinação, vão ficando cada vez mais próximas à reta horizontal. Isso vai acontecer só lá no infinito, onde a derivada for zero, ou seja, nunca acontecerá para nenhum x. Uma observação envolvendo movimento retilíneo. Função S de t, a posição da partícula no instante t, a localização da partícula no eixo coordenado S no instante t. Vimos que a velocidade instantânea, né, no instante t igual a t0, é por definição limite quando o h tende a zero de S de t0 mais h menos S de t0 sobre h. Mas esse limite nada mais é que a derivada da função S num ponto t0. Então, se eu não, vamos chamar, ao invés de t0, para num ponto t qualquer, então eu posso dizer que a velocidade instantânea num ponto t é a derivada da função S, da função posição, né? Então, v de t igual a S' de t, e por sua vez, então, é o limite quando h tende a zero de S de t mais h menos S de t sobre h. Vamos ver um exemplo. Suponha que S de t, função posição, é 1 mais 5t menos 2t quadrado, ou seja, a função posição de uma partícula, onde S está em metros e t está em segundos no movimento retilíneo. Então vamos encontrar a velocidade no instante t. A velocidade, então, é a derivada da função posição, a derivada S', que então é o limite, quando h tende a zero, de S de t mais h menos S de t sobre h. Então eu vou lá na definição da função, substituo t por t mais h, depois subtrai S de t, então está ali 1 mais 5t mais h menos 2t mais h ao quadrado, isso é S de t mais h. E depois dentro do parênteses eu tenho S de t, que é 1 mais 5t menos 2t2. Então agora eu vou espalhar o menos em todos os termos do parênteses, fazer as multiplicações, em outras palavras, multiplicar por menos 1, multiplicar por menos 2, aquele termo central, multiplicar por 5, e vou ter então essa expressão no denominador. Então agora eu posso simplificar várias coisas. 1 com menos 1, 5t com menos 5t e menos 2t2 com mais t quadrado. Então vai restar apenas 5h menos 4th menos 2h2. E eu já noto que todos os termos possuem o h como fator comum, já coloquei então em evidência no numerador h. Então restando dentro do parênteses 5 menos 4t menos 2h. Então essa é a expressão da velocidade instantânea. Temos que calcular esse limite então era sempre do tipo 0 sobre 0, né? E agora o 0 sobre 0 vai desaparecer, né? Porque eu vou cancelar o h e o h que estava indo para 0, né? Então
A expressão agora fica bem mais simples, um limite quando h tende a zero de 5 menos 4t menos 2h. Então basta substituir o h por zero para obter então que a derivada da função posição, ou seja, a velocidade instantânea num tempo, um instante de tempo qualquer, é dado pela expressão 5 menos 4t em metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade v de t igual a 5 menos 4t metros por segundo. Conceito de diferenciabilidade. Dizemos que uma função é diferenciável ou simplesmente derivável em x0 se existir a sua derivada. Então, se f' de x0 estiver definido, ou seja, se existir o limite quando h tende a zero da expressão f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Então, em outras palavras, a função é diferenciável ou derivável no ponto x0 se o limite existir, se a derivada existir, se aquele limite quando h tende a zero, ali, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h existir, for um número real. Se f for diferenciável em cada ponto do intervalo AB, então dizemos que a função é diferenciável no intervalo AB. E analogamente em intervalos abertos da forma A mais infinito ou menos infinito B, ou até mesmo toda a reta real menos até mais infinito. É a mesma coisa. Então, especialmente no último caso, né, no caso da diferenciabilidade em toda a reta real, então dizemos que f é diferenciável em toda parte. Então, f diferenciável ou derivável em toda parte significa que a derivada existe em toda a reta real. Quando uma função deixa de ser derivável, por exemplo, essa aqui, ela não é derivável no ponto x0. O gráfico apresenta aquela forma de bico, né? Então, a reta tangente, veja que a reta tangente não está bem definida naquele ponto onde eu tenho o bico. Por quê? Porque, por um lado, pelo lado esquerdo, as retas secantes vão tender a uma reta tangente com um certo coeficiente angular, e pelo lado direito, quando x tende a x0 pela direita, as retas secantes vão se aproximar de uma outra reta tangente. Então, por um lado, o limite lateral da derivada, em outras palavras, é 1 pela esquerda e outro pela direita. Então significa que o limite bilateral não existe, né? Então a derivada deixa de existir onde eu tenho um bico no gráfico. Essa é uma das possibilidades onde o limite, aquele limite f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, ele pode não existir por esse motivo, né? Pela esquerda ele existe e vale um valor, pela direita vale outro valor, diferente. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é... Bom, então aqui as inclinações das retas secantes têm limites diferentes, né, como já havíamos dito, pela direita e pela esquerda. A outra possibilidade é ter um ponto de tangência vertical. Ali as retas tangentes elas vão tender à reta vertical quando o x se aproxima de x0 tanto pela direita quanto pela esquerda. Então nós dizemos que eu tenho um ponto de tangência vertical. Pode notar isso, então, para x tendendo a x0 pela direita, né, as retas tangentes ali vão se aproximando, né, daquela reta vertical. Podia acontecer numa outra situação, né, uma situação parecida com essa também, uma aproximação, a inclinação aqui no primeiro caso as inclinações tendem a mais infinito, no segundo caso as inclinações tendem a menos infinito. São sempre negativas e vão tendendo a inclinação vertical no limite menos infinito. Essa é então uma outra possibilidade da derivada não existir, né? Então, aquele limite pode não existir quando o limite é infinito, então, ou quando o limite lateral pela direita é diferido do limite pela esquerda, né? Essas são duas possibilidades. Existem outras possibilidades, como o limite não pode não existir se a função oscilar demais, mas são outros casos mais complexos. Os mais simples estão descritos aqui, nestes dois exemplos. Podemos ver que uma função é diferenciável no ponto x0 através de seu gráfico
imaginando que podemos amplificar parte do gráfico da função perto do ponto x0, então imagina que botamos uma lupa ali perto do ponto P, e que depois, consecutivamente, vamos botando lupas em cima da própria lupa, então vamos amplificando cada vez mais o que acontece com o gráfico da função no ponto P. Se a função é diferenciável, essa parte curva ela vai se tornando cada vez mais parecida com uma reta. Então, no limite, ela será a reta tangente. Se pudermos amplificar para sempre, né, o gráfico da função com resolução ilimitada, veríamos no limite, no infinito, veríamos a própria reta tangente, que existe, já que a função é diferenciável e tem o coeficiente angular, dá para ver ali um coeficiente, nesse caso, por um número real positivo, neste exemplo, né? Se a função não é diferenciável porque tem um bico no gráfico, né, eu fazendo esse exercício de amplificar, vamos amplificando cada vez mais e mais e mais. Para a função diferenciável, a curva se transforma em uma reta. Para a função não diferenciável, onde eu tenho um bico, eu nunca vou me livrar do bico. Sempre vai aparecer o bico. Não interessa o quanto que a gente amplifique ali, né? Então, essa é uma característica interessante, né, para a função diferenciável, onde existe o bico, né? Ou seja, o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita das derivadas, né? Derivada pela direita e pela esquerda, né? Naquele limite da definição, ambos limites existem, mas são diferentes. A função pode não ser diferenciável quando apresenta uma tangente vertical, né? Então, o que acontece? Se amplificarmos a tangente vertical, onde aquele ponto P, onde eu tenho a tangente vertical, vamos amplificando, 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 até lá pelas tantas, a curva vai ficar muito parecida com a própria tangente, que é vertical, né? Retas tangentes verticais não têm inclinação, né? Inclinação infinita. Por isso a função é dita não diferenciável, porque neste caso aquele limite da definição da derivada será infinito, ou pela direita, ou pela esquerda, ou ambas as direções. Exemplo, vamos ver aqui a função módulo de x. Aqui está o gráfico da curva y igual a módulo de x. Eu vejo que ela tem um bico ali na origem, né? Então, se ela está num bico na origem, não deve ser derivável, não deve ser diferenciável em x igual a zero, né? Pelo que acabamos de afirmar, né? Então, eu vejo que a tangente também não está definida ali naquele bico. Então, vamos ver isso analiticamente, né? Pela definição. O que aconteceria se a gente tentasse calcular a derivada da função no ponto x igual a zero? Então vamos usar a definição, né, que é f' de zero, esse é o limite para h tendendo a zero, f de zero mais h menos f de zero sobre h. Então isso é, como a função é o módulo, né, então dá um módulo de zero mais h menos o módulo de zero sobre h quando h tende a zero. Em outras palavras, a derivada, se existir, ela deve ser o limite quando h tende a zero do módulo de h sobre h. Mas a função módulo de x, ela é igual a x para x positivo e menos x para x negativo. Se eu dividir módulo de x por x, para ficar parecido com aquele módulo de h sobre h que eu tenho que calcular o limite ainda, né? Então, dividindo o módulo de x por x, eu tenho x dividido por x, se x é positivo, que dá 1. E menos x dividido por x, se x é negativo, e isso dá menos 1, ou seja, a função módulo de x sobre x, ela é constante igual a 1 para x positivo e constante igual a menos 1 para x negativo. Logo, o limite para h tendendo a zero pela direita da função módulo de h sobre h, que ela é constante igual a 1, então este limite é 1. Já tendendo a zero pela esquerda, aí o limite é menos 1, porque a função é constante menos 1, então os limites são diferentes. Significa então que o limite, quando h tende a zero, do módulo de h sobre h não existe. Mas esse limite deveria ser a derivada f' de zero, né? Então eu posso afirmar que f' de zero não existe. Então, se a derivada não existe no zero, então dizemos que a função não é diferenciável em x igual a zero, não é derivável em x igual a zero, e graficamente eu consigo identificar isso
vendo que eu tenho, no gráfico, tenho um pico quando x for igual a zero. Relação entre a continuidade e a diferenciabilidade. Então aqui nós temos o seguinte teorema, que diz que se f é diferenciável no ponto x0, ou seja, se a derivada da função existe no ponto x0, então a função tem que ser contínua neste ponto x0. Para demonstrar esse resultado, então vamos mostrar que a função é contínua, supondo que ela é diferenciável em x0, demonstrar que a função é contínua. Pela definição, a função é contínua se f de x0 é igual ao limite de f de x0 quando x tende a x0. Então, eu estou supondo que esses números vão existir e que eles devem coincidir. Então, essa é a definição de continuidade. Eu vou introduzir uma nova variável que vai auxiliar na demonstração, que é a variável h. h é a diferença, a discrepância entre x e x0. Então, a diferença entre x e x0. Se x tende a x0, então h está tendendo a zero. Note que o x, se h é x menos x0, então x é x0 mais h. Então, substituindo as variáveis, então, se x tende a x0, h vai tender a zero. E ao invés de x, eu coloco x0 mais h. Do lado direito, f de x0 eu deixei assim como está. Então, vamos mostrar que a função é contínua usando a equivalência lá na parte do lado direito. Então, vamos considerar agora então esse limite da diferença entre f de x0 mais h e f de x0, quando h tende a zero. Esse limite, então, eu vou calcular da seguinte maneira. Eu vou multiplicar e vou dividir por h. Então, não alterando a fração. Agora eu enxergo aquele termo como um produto de f de x mais h menos f de x0 sobre h vezes h. h é o segundo termo. Então o primeiro termo é aquela razão, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, e o segundo termo é h. Então isso fica o limite do produto, que é o produto dos limites se ambos os limites existirem, se forem números reais. Então, o limite da direita, o limite de h, quando h tende a zero, obviamente existe, esse limite é zero, né, é trivial. E o limite da esquerda também existe, porque o limite da esquerda é exatamente a definição de derivada, isso é f' de x0. E a derivada existe por hipótese, né, que f é diferenciável no ponto x0. Então, este limite é f' de x0 vezes o outro limite que é zero. Então, f' de x0 é um número real, qualquer número real vezes zero é zero, logo o limite desta diferença é zero. Então, é o que nós concluímos. Mas agora o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, eu tenho o limite de f de x0 mais h, quando h tende a zero, menos o limite de f de x0 quando h tende a zero. Mas f de x0 é uma constante, então quando h tende a zero, o constante é sempre a constante f de x0. Então, o que eu tenho aqui é o limite de f de x0 mais h quando h tende a zero, menos f de x0 é igual a zero. Consequentemente, f de x0 é igual ao limite de f de x0 mais h quando h tende a zero, e isto é exatamente o que nós queríamos demonstrar. Isso garante, então, a continuidade da função f. Como observação, eu posso dizer, então, que se a função não é contínua, então f não é diferenciável. Porque o teorema é no formato f diferenciável implica f contínua. É um teorema do formato A implica B. F diferenciável, então implica f contínua. Todo teorema da forma A implica B é equivalente a um teorema da forma não B implica não A, ou seja, f não contínua, então f não diferenciável. Então, são duas sentenças equivalentes. Dizer que f diferenciável implica f contínua, no ponto x0, é equivalente a dizer que f não é contínuo em x0, então f não é diferenciável em x0. Derivadas nos extremos de um intervalo.
Se a função f é definida em um intervalo fechado AB e não fora dele, existem muitas funções que são assim, definidas onde o domínio natural é um intervalo fechado e a função não existe fora deste intervalo fechado AB. Então estaremos com um problema para definir a derivada nos extremos do intervalo, porque a derivada em A é o limite bilateral, quando h tende a zero, da expressão f de A mais h menos f de A sobre h. E esse limite não existe porque o limite pela esquerda não existe, já porque se h tende a zero pela esquerda, h é menor do que zero, e se h é menor do que zero, A mais h está à esquerda de A, então está fora do intervalo, está fora do intervalo AB, que é o domínio da função, e a função não existe fora dele. Então nem faz sentido eu querer calcular f de A mais h. Então, como calcular o limite? Está totalmente prejudicada a definição de derivada aí no extremo da esquerda. Da mesma forma no extremo da direita, porque no extremo da direita aí o que não existe é o limite pela direita, quando h tende a zero pela direita, já que se h tende a zero pela direita, h é positivo, logo b mais h não vai pertencer ao intervalo, porque b mais h vai estar à direita de b na reta real, né? Vai ser um número maior do que b. Então, para contornar essa situação, né, que temos ali ilustrada graficamente, né? Então, como a função está definida só no intervalo AB, na parte em vermelha, para fazer h tendendo a zero pela esquerda em A, no ponto A, e tender a zero pela direita no ponto B, o limite não existe, então eu perco a existência das derivadas em A e em B, de acordo com a definição de derivada. Então, por isso, vamos contornar essa situação definindo, então, derivadas laterais. A derivada pela esquerda, denotada por f' menos, f' menos de x, aquele símbolo ali, é o limite da mesma razão, f de x mais h menos f de x sobre h, só que o limite, eu vou escolher apenas o limite para h tendendo a zero pela esquerda, tendendo a zero menos, porque se h tende a zero pela esquerda, x mais h é menor do que x, né? Então esse será uma derivada pela esquerda, já que o ponto x mais h, aí estaria me aproximando, né, cada vez mais pela esquerda do x, já que pela direita, a derivada pela direita, com a notação f' mais, aí seria o limite quando h tende a zero mais, da mesma razão. Se h tende a zero mais, h é positivo, logo x mais h está à direita de x. Então essa é a definição das derivadas laterais, pela esquerda e pela direita. Então agora vamos definir o que entendemos por uma função diferenciável no intervalo fechado AB. Se o intervalo é fechado, nós queremos que a função seja diferenciável, então ela tem que ser diferenciável no interior, e no interior do intervalo AB a derivada vai existir por ambas as direções, né, sempre em qualquer ponto, né, já que no interior sempre existem os dois sentidos, né, pela esquerda e pela direita, num ponto x0 qualquer. Mas nos extremos, onde eu não consigo usar a mesma definição, então eu vou usar a definição de derivada lateral. No extremo da esquerda, vou exigir então apenas a derivada direita, não a derivada esquerda. E no extremo da direita, em x igual a b, eu vou exigir apenas a derivada esquerda. Derivada pela esquerda em x igual a b, f' menos de b. Então, se essas duas derivadas laterais existirem, e mais a derivada bilateral em todo o interior do intervalo, dizemos que a função ela é diferenciável no intervalo fechado AB. Aí está a ilustração, função diferenciável no interior, existência da reta tangente em qualquer ponto e não em nenhuma tangente vertical,
Mas pelo lado esquerdo a tangente está bem definida, mas apenas pelo lado direito, fazendo o limite, então, pelo lado direito, fazendo o limite para h tender a zero mais na definição de derivada, enquanto que a inclinação da reta tangente no ponto B existe, está bem definida, mas apenas pela a esquerda de B, né? Então, fazendo aquele limite quando o h tende a zero menos, não, à esquerda de B. A derivada possui outras notações, né, além de f', né? Então, a função derivada, nós podemos usar f' de x ou esse outro símbolo d de x, leia-se d de x de f de x. D de x de f de x é simplesmente a derivada da função f no ponto x. Então, aquele mesmo limite lá, limite quando h vai a zero, de x, f de x mais h menos f de x sobre h. Então podemos usar ou f' de x ou d de x de f de x. Podemos usar também esse símbolo d maiúsculo sub x. Então dx de f de x, esse símbolo aí, d maiúsculo, pode significar também derivada da função f. Colocando y igual a f de x, podemos usar f' de x ou y' de x, usando a linha, ou podemos usar então dy dx. Isso não é dy dividido por dx, isso é o símbolo d dx na frente da função y. Fica então a derivada da função y, a derivada da função f num ponto x qualquer. Para a derivada no ponto, ou seja, a função derivada é uma função, agora a derivada no ponto é um número, que significa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto, a taxa de variação instantânea da função naquele ponto, né? Então, isso é um número. Então, a derivada no ponto, a gente estava usando f' de x0, mas pode ser usando então esse outro símbolo. Se usarmos esse outro símbolo para a derivada d dx de f de x, colocamos uma barra grande ali vertical e inferiormente x igual a x0. Significa que estamos calculando a derivada num ponto x qualquer da função f e depois substituindo x por x0 no final. Podemos usar nessa outra notação, se usamos aquele símbolo D maiúsculo, colocamos a mesma barra vertical, então dizemos que calculamos a derivada num ponto x qualquer e depois substituímos x por x0. Se a gente faz y igual a f de x, então podemos colocar f' de x0 ou y' de x0, né? Então de forma indistinta, ou podemos usar dy dx barra, uma barra vertical, x igual a x0, significa que eu calculo a derivada dy dx num ponto x qualquer e depois eu substituo o x por x0, que é o que significa então a derivada no ponto. Nós usamos a definição, calculamos a derivada num ponto genérico qualquer, x, e depois substituímos o x por x0. Vamos tentar justificar aquela notação dy dx significando a função derivada, significando f' de x, né, num ponto x qualquer. Então nós temos a derivada, a função derivada f' de x por definição, então esse limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Eu vou mudar a variável, ao invés de h vou chamar essa variável de ΔX. Então, ao invés de h, eu escrevo ΔX. Então, eu tenho um limite quando o ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. O ΔX é, então, uma espécie de incremento na variável x, é o valor final menos o valor inicial. É quanto eu ando na variável no eixo x, né? Então, eu ando no ponto inicial x até o ponto final x mais ΔX, então andei ΔX unidades no eixo x. Se ΔX podendo ser positivo ou negativo. Se ΔX é positivo, eu ando para a direita. Se ΔX é negativo, eu ando para a esquerda.
Da mesma forma, de forma semelhante, eu tenho no incremento na variável y. Então, se eu pulo de x para x mais delta x no eixo x, no eixo y eu vou saltar de f de x para f de x mais delta x. Então, o incremento delta y, o incremento na variável y é o valor final menos o valor inicial, justamente aquele termo que aparece no numerador lá do limite, né? É o termo f de x mais delta x menos f de x. Então isso eu simplesmente vou substituir por delta y. Então a derivada da função num ponto x qualquer é o limite dessa razão de incrementos na variável x sobre a variável y. Então essa razão incremental delta y delta x, a razão dos incrementos nas variáveis y e x, quando o incremento na variável x, na variável independente, tender a zero. Isso vai forçar com que o incremento na variável y também tenda a zero, e eu vou ter um limite do tipo zero sobre zero, só que essa fração no limite pode se comportar aí de diversas maneiras. Então, se essa fração tender a um número real, este número será a derivada da função naquele ponto, e isso eu vou chamar de dy dx de uma forma alternativa. Então, dy dx, a derivada de y no ponto x qualquer. Dy dx não é dy sobre dx, mas é como se fosse, né? Podemos pensar então que dx seria uma espécie de delta x quando x tendesse a zero, e dy é um delta y quando o delta x tende a zero, e quando o delta x tende a zero, o delta y tende a zero. Bom, essa é a ideia, né, que motiva a definição, aquela notação. Aí está a figura que explica está acontecendo geometricamente, né? Os pontos P e Q determinam aquela reta secante. Na reta secante, pontos P e Q, coordenadas x, f de x, e x mais delta x, f de x mais delta x. Então, o incremento na variável x é delta x, o incremento na variável y é delta y. Quando delta x tende a zero, aí a derivada f' de x é também dy dx, numa outra notação, é esse limite, então, se ele existir, né, o limite dessa razão entre os incrementos no eixo y e no eixo x. Uma outra maneira de escrever a definição de derivada é usar então, a mesma figura, a mesma função, ali, pontos P e Q, né, tem umas retas secantes que vão convergir lá para a reta tangente. Né. Ao invés de escrever o ponto saltar do ponto x para o ponto x mais delta x, eu vou saltar do ponto x para o ponto x mais w. Então esse w é x mais delta x. Então o incremento, né, a diferença entre o valor final e o valor inicial é w menos x. Então esse é o incremento na variável no eixo x. O incremento no eixo y é delta y, isso é f de w, f do valor final menos f do valor inicial, que é x, então f de w menos f de x. Então eu posso definir da mesma forma a f' de x como o limite para delta y sobre delta x, quando delta x tende a zero, isso é equivalente ao limite de f de w menos f de x sobre w menos x, quando w tende a x. Essa é uma maneira alternativa de também escrever a mesma coisa, né? A derivada da função f no ponto x.